lá. Primeira mensagem, primeira coisa, primeira característica que era uma característica essencial, uma das características que identificou que era a diferença entre essas empresas excepcionais. A primeira característica é que tem a ver com o líder. O líder de todas essas 11 empresas tinha características completamente diferentes do que se esperava. Agora, quando você pensa sobre um CEO de uma grande empresa, quando você pensa sobre um CEO, o que vem à sua mente, o que vem à minha mente, a gente pensa assim, Donald Trump, né? A gente pensa Roberto Justus, a gente pensa Ike Batista, né? Agora, quando a gente pensa um pouquinho mais sobre eles, eles não estão tão bem assim agora, né? Pelo menos Ike não está tão bem assim, né? E Donald Trump não está tão bem assim também. O CEO da empresa dele está sendo investigado, ele não está tão bem. Tem muitas conversas de que o Donald possivelmente vai ser preso, ele não está indo tão bem. Não sei se você é a favor do Donald Trump ou não, mas tem muita conversa que ele está com problemas. O Roberto Justo, a gente pensa que ele é bilionário. Hoje eu fiz uma pesquisa do net worth dele e eu fiquei surpreso. O net worth dele não é tão enorme assim. O net worth dele dá mais ou menos uns 8 a 9 milhões de dólares, que não é tão pouco, mas não é tão enorme assim também. Os CEOs dessas 11 empresas que eram excepcionais tinham características completamente diferentes dos CEOs que a gente pensa que são esses CEOs que ficam ali na televisão, esses CEOs que estão, esses grandes líderes que a gente imagina, esses líderes que têm aqueles egos enormes. Esses CEOs, na realidade, o estudo do Jim Collins descobriu que CEOs com egos enormes são inversamente, são o inverso do que é produtivo para uma empresa excepcional. É o inverso do que é improdutivo. Agora, isso é completamente contraintuitivo. Eu pensaria completamente o oposto. E o que ele descobriu, o que o Jim Collins descobriu, ele tentou explicar no livro, e eu acho que por ele de repente não ser cristão, ele tentou explicar e ele teve dificuldade de achar uma palavra. Mas por eu ser pastor, eu achei a palavra perfeita. e eu acho que o que o Jim Collins estava procurando era a palavra, o fator Moisés. Eu acho que o que esses CEOs tinham era o fator Moisés. Era a mistura entre humildade pessoal e ousadia corporativa. E o que eles tinham eles não tinham um ego pessoal, mas ao mesmo tempo eles tinham uma tenacidade e eles tinham uma ferocidade pelo propósito que eles estavam fazendo. E o que o Jim tenta explicar é que ele fala assim, algumas da equipe falou assim, vamos chamar de humildade. Aí ele tem uma discussão no livro onde ele fala assim, mas se a gente chamar de humildade, pessoas vão pensar que é fraqueza, e eles não eram fracos. E ele tem essa discussão onde fala assim, é humildade, mas não é fraqueza. Para mim, o que eles tinham era o fator Moisés. Sabe uma coisa interessante sobre Moisés? Moisés diz em Números 12, versículo 3, ele fala assim, Moisés era um homem muito humilde. Interessante, né? Moisés é um cara que ele era humilde, mas ele tinha a ousadia para dizer que ele mesmo era humilde. Esse era o Moisés. Pensa sobre Moisés. Ele era humilde,
mas ao mesmo tempo, ele confrontou o líder da potência mundial. Ele foi a pessoa que foi lá, confrontou, disse não para o líder da potência mundial. Ele foi a pessoa que esmagou rebeliões. Ele foi a pessoa que ordenou execuções de pessoas que ele conhecia e eram amigos, presumo, amigos dele. Ele era a pessoa, ele sim era humilde, mas era feroz. Ele era feroz. Essa mistura de humildade pessoal, mas ferocidade para a causa, isso é o que esses CEOs dessas 11 empresas tinham. Eu não sei sobre você, e eu não conheço a sua empresa, e eu não sei o que você tem, mas a primeira característica desses empresários, desses CEOs, dessas pessoas que têm essas empresas que duram além deles, que são empresas que atingem um alvo muito maior do que eles, que tem esse ponto de inflexão, que não simplesmente seguem a trajetória do bom, mas atingem o extraordinário, é que eles têm um líder que tem uma humildade pessoal e que sabem que não é sobre mim. Eles têm essa humildade pessoal, mas ao mesmo tempo eles têm uma ambição corporativa, que dizem assim, é sobre nós e nossa empresa é a melhor. Nossa empresa é absolutamente a melhor, nós vamos atingir o melhor. E queridos, olha, se você quer ser uma dessas empresas do 2%, 500 S&P 500, só 11 empresas, são 2% apenas que são excepcionais. Se a métrica lá do S&P 500 é a mesma métrica aqui no Brasil, se essa métrica são 2% das melhores empresas são as excepcionais, se nós vamos entrar nisso, se nossas empresas vão ser essas, se você quiser ser, se a sua empresa vai ser essa, se você quiser ser isso, então nós precisamos ter essas características, nós precisamos liderar a nossa empresa com essa característica. E não é sobre mim, não é sobre o que eu vou ganhar pessoalmente, não é sobre o que eu vou conquistar pessoalmente, mas é sobre o que a nossa empresa vai ser. É o que a nossa empresa vai ser, o que a nossa empresa vai contribuir, o que a nossa empresa vai conquistar, o que nós vamos fazer juntos.